A partir de agora você também pode interagir conosco dentro do nosso tema. Ainda hoje falaremos um pouco mais sobre medo. Teremos inclusive testemunhos aqui para você ouvir e assistir. Você também pode participar pelo telefone ao vivo, 3253-3320, para falar diretamente aqui no estúdio, ou pelo e-mail clinicadaalma@redesuper.com.br, além do nosso Twitter, é claro, @detudoumpoucotv. Ao meu lado tem o Pastor Guerra, seja bem-vindo mais uma vez. Que bom estar aqui. Deus te abençoe, viu? Amém. Temos a Cristina Regia, que hoje vai contar um pouco da história dela. Seja bem-vinda, Cristina. E o pastor Rogério Goulart, mais uma vez, bom tê-lo conosco, viu? Obrigado, alegria minha. Bom, você que já mandou a sua pergunta, né, o seu comentário, já temos aqui algumas participações, Maurício vai ler, Luciana também, e aí a gente vai discutindo os assuntos na medida que eles forem surgindo. Vamos lá, Maurício? Vamos lá, então, tem um primeiro tema aqui da Poliana Vieira, ela coloca o seguinte: boa noite, a paz do Senhor, ela mandou a noite, então bom dia para você, já boa tarde quase. Ouvi falar da Clínica da Alma, da Lagoinha, há pouco tempo. Sou membro, tem poucos meses e ainda estou conhecendo a igreja e seus ministérios. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Perdi minha mãe esse ano e estou muito abalada e ainda para piorar a situação tenho sofrido com crise de ansiedade e pânico. Essas crises me acompanham há 11 anos desde a minha conversão. Elas vão e voltam. Só que eu decidi pôr um fim nisso e não aguento mais sofrer com taquicardíacos, calafrios, medo. Tudo isso me impede de viver a vida abundante que Deus prometeu. Eu queria muito me tratar, ser livre, sei que é espiritual e emocional. Vocês podem me ajudar? Que bom. Que bom. Que bom que você faz parte da Lagoinha, que nós estamos próximos e podemos te ajudar. Que quer ajuda, né, pastor? Quer ajuda. Então nós estamos lá disponíveis para você de segunda a sexta, da 1h30 até às 19h30, 20 horas. Você pode nos procurar, que nós teremos o maior interesse em te ajudar. E eu creio que a clínica, o ministério, é uma ferramenta para ajudar você a sair dessa situação. Vamos lá, tem outra pergunta aqui da Gleide Ramos. Boa tarde, o que fazer quando há essa insegurança durante a gestação e parto? Ou seja, esse medo durante a gestação e o parto. Vejo que meu filho teme muito a morte e tem muito medo de escuro, como tenho após o parto. Pelo que eu estou entendendo aqui, como ela teve após o parto. E o que ela deve fazer. Então, a frase veio um pouco desconstruída. O que a gente entende é o seguinte, que ela deve ter tido filho no parto, ela teve muito medo de ter perdido esse filho. Então, isso deve ter transferido para o filho tem muito medo. Tranquilo. Ela passou essa insegurança e esse medo para a criança, ainda no útero, né? Então, isso aí depois tem que ser tratado, né? Seria, não sei quantos anos, né, que a criança tem. Ela fala quantos não, anos? Não fala, né? Porque tem que saber a idade da criança para a gente ver se é uma psicopedagoga, entendeu? Qual o tipo de tratamento que vai Então quer dizer que dependendo da idade, a diferença no processo também pode existir? Pode existir, tá? Conforme a idade, né? Se a criança tem 1 ano, por exemplo, não tem como ainda resolver, mas 10 anos já, aí já dá para trabalhar. Né? Numa fase, por exemplo, da adolescência para a adultice, já é possível fazer um tratamento, vamos dizer assim, mais generalizado? Na realidade, nós trabalhamos com crianças a partir de 5, 6 anos, que aí é a psicopedagoga que trabalha, né? E a gente está com uma fila lá. E você fala, essa idade ela foi estabelecida porque antes dos 5 é mais difícil o processo ou não? Não. Dependendo do caso, ela pode já ser trabalhada já mais prematuramente, inicialmente. Porque as crianças começam já a apresentar algumas atitudes, algumas reações. E a tendência é de os pais trazerem, né? Muitas vezes as professoras da escola já dizem que precisa de um atendimento. E aí a gente nos procuram e o primeiro contato que a gente tem é com os pais. E muitas vezes é no relacionamento dentro de casa que a gente percebe que já existe alguma situação. E às vezes uma criancinha pequena também de 3 anos de idade ou que seja 4, por exemplo, comete uma situação como o medo do escuro ou qualquer outra coisa, os pais não consideram muito, né? Pensam que é coisa de criança, que é bobeira. E às vezes não é, às vezes já tá despertando uma coisa que pode ser um problema lá na frente. E de 7 anos para frente, até 7 anos a criança está criando o quê? Identidade e personalidade, ela está formando. De 7 anos para frente ela já formou. Então é por isso que de 7 anos para lá, ela vai sentir mais a questão disso que houve, tanto lá no útero como
nessa caminhada até os 7 anos. Então, peraí, então, se o pai identificar antes dos 7 alguma situação dessa, se tratar antes dos 7 é muito bom para a criança. Com certeza. Porque muitas vezes, na realidade, a criança nessa idade, ela vai reproduzir aquilo que ela recebeu, ou ela está vivendo. Não é? Então, se ela está dentro de casa, existe uma situação lá de insegurança e instabilidade dentro de casa, a criança vai reproduzir isso, através das suas atitudes, através do sono, através da assimilação na escola, ou seja, no aprendizado. Tudo isso são retratos, não é? Que podem sinalizar alguma dificuldade. E o medo, por exemplo, o pai ou a mãe tem um medo determinado, seja do escuro ou de qualquer outra situação. O filho percebe esse medo no pai e na mãe. Ele também tende a reproduzir esse medo, porque, poxa, o pai e a mãe é uma segurança que eu vejo. Se eles têm medo, eu também vou ter. Deixa eu fazer uma pergunta junto com a da Luciana, que é muito a ver a pessoa que colocou em casa, ela diz quase exatamente a mesma coisa. Ela não quer ser identificada e coloca na infância, ela foi tratada como se não conseguisse fazer nada sozinha, ou seja, os pais tiveram, ela nasceu prematura, os pais tinham esse medo de dela sempre ser debilitada em saúde, então acabaram transferindo isso para ela. A consequência, hoje ela mora longe da família. Então, ela se sente assim completamente insegura. Ela criou essa dependência das pessoas e tem esse medo de viver sozinha, que é também essa transferência do medo do pai para a criança. O nascimento do prematuro, ele tem alguns desdobramentos. Por exemplo, se nasceu de uma forma prematura e ainda precisou ficar um tempo no hospital, tendo alguns cuidados necessários, então ficou ali na incubadora, esse processo ele já cria um distanciamento, porque Deus preparou para que a criança fosse gerada dentro dos 9 meses, o período certinho, 9 meses então viriam as contrações, o natural seria o parto normal, mas hoje também existe aí a questão da cesárea. Mas quando a criança nasce de uma forma prematura, então ela é tirada do carinho, ou seja, da proximidade da mãe. Muitas delas não conseguem mamar ainda, então ficam nessa incubadora durante, às vezes, 1 mês ou mais de 1 mês. Então, isso já cria um sentimento de distanciamento da mãe e muito mais não só do aspecto do aleitamento, mas principalmente do contato, não é? Então, essa é uma das coisas muito importantes que gera um sentimento de insegurança muito forte, porque ela foi tirada, assim, de uma certa forma, ou seja, antecipadamente. Rogério, a gente vai chamar uma participação ao vivo agora, a Aline do Rio de Janeiro, não é isso, Aline? Seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia, vou falar para todos vocês, estou muito feliz de estar participando. E eu não posso assistir sempre porque eu trabalho, mas arranquei um dente, aí estou aqui de repouso. Melhoras para você. Obrigada, que eu lembro o primeiro dia que vocês comentaram, eu fiquei ansiosa para assistir, então estou muito emocionada até de estar participando com vocês. Que benção. E eu queria saber, uma coisa parece até muito simples, mas de que forma eu, por exemplo, como mãe, eu posso reagir para não passar um medo de algum bicho, de alguma situação simples do dia a dia para minha filha. Mas você tem algum medo? Tem. Medo de quê? Eu moro em Vargem Grande, que é uma área que tem muito bicho, e então, quando chove, eu tenho pavor de sapo. Sapo? É. Igual a minha avó morre de medo de sapo. Morro de medo. Mas você teve alguma experiência com sapo quando era criança que te assustou? Ah, não sei, porque na verdade eu sou daí também de Minas, sou de Viçosa. Aham. Então pode até ter sido, mas não que eu me lembre. Entendi. Mas assim, quando entra, às vezes quando chove, começa a entrar aqueles sapinhos pequenininhos, e eu morro de pavor e eu fico naquela situação do sapo pular em cima de mim e eu não poder gritar para não passar esse medo para ela, e eu não sei como agir, assim, uma coisa simples. É tão bonitinho, Aline. Aline, você assistiu o dia que nós falamos sobre a lagartixa aqui, não? Não. Depois você acessa, eu acredito que a produção deve ter disponibilizado lá no nosso site redesuper.com.br, / de tudo um pouco, no quadro Clínica da Alma, já deve estar disponível lá a estratégia que os pastores do Clínica da Alma utilizaram para ajudar uma pessoa que tinha pavor de lagartixa, né? Daquela lagarta que anda dentro de casa. E aí foi uma estratégia muito interessante, de repente você pode tentar fazer isso também com você. Né? Resumidamente falando, eles levaram essa pessoa, essa senhora que tinha esse problema, a ter um contato com o animal por figuras, por desenhos, até conseguir que a pessoa vencesse o medo, viu? Entendi. Nós vamos responder aí a sua pergunta
pela televisão. Obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês, Deus abençoe. Amém. Sinto no ar que a pastora Cristina tem alguma coisa para complementar sobre esse assunto. É isso? A Cristina também vai contar. Você tem medo disso também, Cristina? É verdade. Na hora que ela falou, eu sorri, porque me veio a lembrança quando eu recebi os meus filhos. O pastor Rogério e o pastor Guerra conhecem a história deles, são filhos adotivos. E eu tinha uma grande preocupação de não contaminar o Marcos e a Maria com os meus medos. E eu trazia um medo de um animal que é tão querido, tão amado. Bonitinho, porém eu queria que fosse longe de mim, que era gato, pastor. Mas porque na minha infância eu fui muito violentada pelo meu pai com gatos. Quando ele queria me assustar, ele me mandava meus irmãos me segurarem e ele ficava jogando o gato da nossa casa em cima de mim. Meu Deus. E o prazer, né, que na ignorância dele, coitado, sem ter noção do mal que me faria, era ele me ver chorar apavorada de medo com o animal em cima de mim. Então eu cresci achando que o gato, para mim, era o pior de todos os animais. E aí, quando as crianças chegaram, eu fiquei muito preocupada, porque é natural criança gostar de animal. Mas aí eu tive que buscar no Senhor a cura desse meu trauma, me libertar daquilo. E hoje Marcos e Maria amam gatos, cachorro, onde vem. Você tem gato em casa, não? Não, ainda não cheguei nesse estágio, não.